Vamos lá então, seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje eu estou repetindo o convidado porque, cara, esse convidado, toda vez que ele vem aqui, a gente nunca termina um assunto e eu espero dessa vez também não terminar porque é um assunto muito longo. Seja bem-vindo novamente, Alex. Obrigado, Vitão. Prazer estar aqui com você. Sempre bom ver. Já vou pedir minha cadeira fixa aqui, hein? Cara, seria uma boa a gente fazer um podcast junto. Vamos lá. Não, a gente cria alguém para torturar junto. Pô, seria fantástico. A gente chama o Fernando. É uma boa opção. Coitado, vai dar... Ou o Gabi. Nossa, esse é um que eu gostaria de assistir. Vamos fazer. Fechou. Bom, então já eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o teu like aqui, que é muito importante pra gente. E também, se você tiver alguma dúvida durante o papo aqui, deixa nos comentários. Se eu não souber responder, eu passo pro Alex, ele te responde aí no canal e tá tudo certo. Fechou? Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre hábitos. Hábitos, a gente vai falar de dois assuntos, então. Hábitos e aprendizagem. Legal. Que eu sei que você tem um projeto aí, até uma galera boa tá produzindo teu conteúdo sobre aprendizagem. Aprender a aprender, é isso? Aprender a aprender. Do aprender a aprender Legal. primeiro. Eu acho que assim, acho que essa questão da construção da estratégia de aprendizagem é um objeto que eu venho estudando há um tempo, né? Quando você trabalha com performance humana, quando você trabalha com desenvolvimento de competências, inevitavelmente você cai num conteúdo que é como é que as pessoas aprendem, né? Então eu venho estudando isso já há um tempo, né? Lendo algumas referências nessa área, construindo uma base de conhecimento para ajudar as pessoas a aprender a aprender. O objetivo é... Porque assim, o que eu percebo, Vitão? Hoje a quantidade de conhecimento e oportunidade de aprendizado existente é enorme. Sim. Ainda mais com a proliferação de cursos pela internet. Cursos, EADs, né? Tem até curso para você aprender a vender curso, né? Ou seja, você pode aprender qualquer coisa. Então, assim, a diversidade de oportunidades de aprendizado, ao contrário de alguns anos, hoje é muito grande. Sendo ela muito grande, o que vai diferir uma pessoa de outra? A estratégia de aprendizagem. Tá. Ou seja, o que me difere de você, o que difere você do Gabi, o que difere o Gabi do Fernando, o que difere das meninas, o que difere? A estratégia de aprendizagem que vocês adotaram. Porque a disponibilidade de conteúdo é quase similar para todos. Perfeito. Né? Então, assim, agora, qual é o problema que muitas vezes eu percebo? Eu vejo isso muito desde estou quase 20 anos dando aula, né? A dificuldade que os meus alunos têm de ter uma estratégia de aprendizagem, né? Uma clareza do que ele quer aprender, o que ele quer mudar, em que aspectos dele ele está focado em desenvolver. Então, essa dificuldade em ter uma estratégia de aprendizagem faz com que as pessoas acumulem conhecimento de maneira a não utilizar. Elas ficam fazendo cursos e cursos e cursos, mas para quê? Tem as certificações, mas Exato. O conteúdo de fato não está bem estabelecido dentro dela. Ela não está conseguindo produzir mudanças na vida dela a partir do que ela aprende. Vamos lá. Então, eu gosto de ser bem prático nas nossas conversas, porque você vai falando muito. Eu quero meio que sintetizar isso para a gente ter clareza. Bora lá. O que seria falando de aprendizagem, e a gente vai entrar também em hábito, né? O que seria um modelo básico de aprendizagem, se é que pode ter, já que você falou que cada um aprende de um jeito, Isso. Mas de forma prática para uma pessoa, assim, o que seria um modelo de aprendizagem? Acho que o primeiro aspecto quando a gente pensa em modelo de aprendizagem está no foco do que o cara quer desenvolver. Tá. Então, assim, o foco significa o objeto de aprendizagem que ele quer estabelecer. Vamos pegar um exemplo prático. Eu quero aprender um idioma. Ok. Esse é o foco. A partir dessa construção do foco que você definiu, a partir do momento que eu estabeleci um ponto de partida, eu vou construir o caminho necessário. E aí é onde entra a estratégia de aprendizagem. Então, por que eu quero aprender isso? Como eu vou aprender isso? Quais são as condições que eu preciso para aprender isso? E como é que eu vou saber que eu aprendi? Então, o caminho base, vamos pensar assim, a partir do momento que eu defina claramente o que eu quero em termos de foco, eu vou ter condições de falar, então agora vamos construir uma estratégia. Né? Qual que é a primeira dificuldade? Normalmente, a pessoa não sabe o que ela quer aprender. Tá. Né? Então, vou pegar essa temática do idioma mais fácil. Tá bom. Eu preciso fazer curso de inglês. Primeiro que quando a pessoa fala, ela já começa me dizendo, eu preciso fazer, eu já começo a duvidar se ela quer. Tá, ela vai muito mais para uma pressão Exato. Quer dizer, externa. Alguém diz, eu preciso falar inglês. Tá, mas tu quer falar inglês? Porque às vezes você queira falar espanhol, francês ou italiano, quem sabe.
Tá, eu quero aprender e falar, eu quero aprender a falar inglês. Show, legal, ponto de partida interessante. Por quê? É por uma questão de carreira? É por uma questão de rotina, de viagem? Porque isso vai interferir, inclusive, na maneira com que você vai conceber o curso que você vai fazer. Porque você tem aprendizagens de inglês mais voltadas para elementos de negócio. Mais conversação, mais técnico. Né? Ou não, eu quero aprender porque eu quero dar aula em inglês, eu quero aprender porque eu quero... Porque é diferente. Tá. Então a motivação já é um pré-requisito para um modelo de aprendizado. O entendimento do porquê. O entendimento do porquê, tá. Eu nem vou chamar isso de motivação. Ah, beleza. Para mim isso é só um entendimento do porquê. Você chega para mim e diz, eu quero aprender inglês. Às vezes a motivação... Legal, eu vou dizer por quê. Você fala, cara, porque eu quero viajar. Ah, legal, inglês para viagem. Poxa, show, bora. Legal. Como? Ah, eu vou fazer um curso. Tá, mas além do curso tu vai fazer mais o quê? Porque, cara, por melhor que o método da escola seja, e eu tive a oportunidade de estudar em escolas muito boas, e, recentemente inclusive, o método por si só não garante o teu aprendizado. Né? Então, assim, você vai precisar construir uma estratégia que suplemente além do método. Né? Então, você vai, além das aulas de inglês, você vai fazer mais o quê? Você vai ouvir podcast, você vai fazer uma viagem, qual vai ser o componente dessa estratégia de aprendizagem que você vai fazer? Você vai formar uma base de conhecimento em relação a isso de que forma? Você vai ler livros em inglês? O que você vai fazer? Se você não define essa estratégia, aí você já começa... terceirizando a obrigatoriedade do aprendizado para a escola. Tá. Eu não aprendi porque a escola não me ensinou. Tá. Mas a gente vê também as escolas falando que o método delas e tudo aí é um processo de venda. Mas comercial. você acha que assim, esse método também ele não teria uma responsabilidade em ensinar a pessoa que está buscando? O método que a escola adota, eu acho que ele vai ajudar a partir do momento que ele vai construir uma cadeia de conhecimentos necessários e uma forma de acessar esse conhecimento. Tá. Pensa um método de uma escola como se fosse uma organização de uma biblioteca. Tá? É lógico que se você não tiver um método, e se uma biblioteca tiver com todos os livros no chão, vai ficar muito mais difícil você saber por qual você encontrar o que você quer. Tá. Então, o método da escola, ele é a minha visão, né? Muitas vezes o método pedagógico que uma escola utiliza, ele tem a finalidade de categorizar as tipologias de conhecimentos necessárias para você praticar aquilo que você deseja aprender. Então, ele vai gerar um conjunto de tipologias. Gramática, vocabulário, né? Conversação, verbos, né? Tempos verbais e por aí vai. Então, ele está criando uma categoria. Criando categorias de conhecimento. Só que essa nossa concepção de que é a escola que nos ensina, igual você fala assim, tá bom, então se fosse assim, todo mundo que se formou em engenharia seria engenheiro bom. Seria um ótimo engenheiro. Seria um ótimo engenheiro. Todo mundo que estudou psicologia por si só seria... Porque a escola... Nessa parte da psicologia eu sou o exemplo vivo de que não é porque você se formou em psicologia, você é um bom psicólogo. Não, você gosta do assunto. Acho que não seja tão cruel com você assim. Ok. Né? Acho que tem um pouquinho de crueldade com você. Vamos tratar um outro assunto. Um autoflagelo. Né? Um autoflagelo. Ou autossabotagem, talvez. Pode ser também. Acho que aí é uma questão de você entender que muitas vezes o método da escola não é ele que vai te ensinar. Ele vai associar um conjunto de práticas. Né? Por isso, vou pegar o nosso caso da psicologia. Por isso que você tem os estágios supervisionados. Por isso que você tem uma série de outras práticas que são necessárias. E sim, qualquer um que sai formado da faculdade de psicologia sabe que você vai se tornar um psicólogo talvez com uns 10 anos de prática. Leva tempo. Sim. Então, esse é um aspecto. Né? Então, voltando à linha de raciocínio da construção da estratégia de aprendizagem, tá bom, além da faculdade, o que mais eu vou fazer? Né? Então, além do curso da escola que eu vou lá 2 vezes na semana fazer aula, que eu vá todo dia, mas além das aulas, o que eu vou fazer? Você acha que isso a gente está acostumado a terceirizar essa responsabilidade? Acho. Porque, é aquela coisa, né? Eu tô pagando para eles me ensinar, eu vou ter que dar algo a mais. Então, para um bom modelo de aprendizagem, primeiro você tem que ter responsabilidade pelo seu aprendizado. Perfeito. Acho que assim, primeiro você tem que entender que o compromisso com o aprendizado é seu. E não do professor. E não do método, não do professor. E não do professor. É que assim, aí é uma discussão complexa, tá, Vitão? A gente para pensar. Estamos aqui para isso. Porque assim, a partir do momento que eu transformo a ideia de que o aluno é um cliente,
Ou seja, eu transformo E aí uma crítica geral aos modelos educacionais que eu tenho, que eu falo que é o modelo McDonald's, né? Quer dizer, o aluno é meu cliente, ele passa no drive-thru, ele chega lá e fala, olha, eu quero falar inglês, eu quero ser promovido na empresa, então quero que você me ensine a ser um gestor de pessoas. E aí ele vai passar no drive-thru e vai sair de lá com a sacolinha na mão, como professor, como gestor de pessoas, como professor ou como alguma coisa. E não é bem assim, né? Quer dizer, hoje já se percebe que a escola, quando você coloca a escola nesse lugar de tratar o aluno como cliente, né, você coloca o aluno muitas vezes numa posição passiva. E essa passividade não é um elemento instrumental na aprendizagem do adulto. Tá? Quer dizer, qualquer autor que você vá pesquisar que trabalhe com elementos de andragogia, ele vai trazer a importância do adulto ser ativo no processo de aprendizagem. E aí quando você pensa, vamos pensar, né? Onde você é um cliente? Eu e você somos clientes de barbearias. Perfeito. Quando você chega na barbearia, você diz, realmente, eu sou cliente. Eu chego para você, olha, eu quero que você apare, quero que você ajuste e tal, quero que faça assim, eu desenho assim. Perfeito. É um cliente, eu deito lá. E realmente, passivamente, na minha condição de cliente... Até dorme. Né, eu vou receber um excelente atendimento. Inclusive, vai aí um abraço ao Lucas lá, que é meu barbeiro. Já faz o jabá, @. Né? Você vai receber o atendimento pelo qual você pagou. Mas Perfeito. A aprendizagem não é produto, cara. A aprendizagem é experiência. E a galera tá de forma passiva achando que é produto. Jogando então, responsabilidade para a escola, para a instituição, enfim. E aí, agora, coloca isso numa perspectiva de EAD. Do cara comprar o curso. Realmente, eu fico pensando, cara. Eu gosto muito de fazer curso. Eu fiz um curso sobre fabricação de uísque. No último acho que você tinha Eu até comentei. Então, eu não me considero capaz de fazer um uísque. Eu fiz um curso para entender. Mas eu tenho uma certificação de que eu fiz um curso de que eu sou capaz de fazer uísque. Então, assim, o que acontece nesse processo? Eu adquiri algum conhecimento, mas não necessariamente. Enquanto eu não comprar o equipamento, não começar a fazer, e eu aí sim começar a entrar no processo de aprendizagem, e aí provavelmente eu vou ter que fazer outros cursos, ou eu vou ter que buscar um mentor, ou eu vou ter que ir conhecer lugares que fabricam para ver como é feito, eu vou buscar outras experiências, eu não vou consolidar esse processo de aprendizagem. Entendeu? Então, assim, o cara vai lá e fala assim, cara, eu vou fazer, né, eu brinquei a história de curso para vender curso. Quantas pessoas fizeram cursos para vender infoprodutos e que iam ficar milionárias e viram que não deu resultado? Porque, lógico, cara, que não é simplesmente você pegar uma fórmula mágica ou uma visão de, cara, o cara disse que se eu fizer esses 3 passos mais esses 5 movimentos, eu vou bombar no Instagram e assim... Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Então, o aprendizado, muitas vezes, ele é dependente desse indivíduo entender e falar, cara, sou eu que tenho que aprender. Tá, e automaticamente, se a gente coloca o indivíduo como o ativo na aprendizagem, automaticamente a prática daquele ensino que ele está recebendo é a chave para concretizar um aprendizado ou não, ou também? O exercício é importante, né? Eu acho fantástico quando os meus alunos faziam, professor, eu fiz a atividade que você me pediu. Tá, como se ele estivesse fazendo isso para mim. Né? Olha, eu tenho mérito. Não, tudo bem. E aí é essa relação que eu acho complexa, né? Porque o cara vem me dizer que ele fez atividade que, teoricamente, é uma oportunidade de prática. É igual você pensar que você vai na academia e vai virar e dizer pro seu personal, tá bom, levantei os pesos que você mandou. Tá. Ok. Ok. O papel dele é lá para te ajudar, mas né, se você não levantar, quem perde é você. Sim. Né? Nada muda pro personal. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, em academias aí que eu já frequentei e frequento, o cara fica lá 1 hora batendo papo com o personal. Não sei se é personal ou consulta. Né? Porque o cara paga, mas não faz, não pratica. Né? Ele não faz a atividade. Né? Então aí você nota que realmente esse cara não vai obter algum tipo de resultado. Ele não vai obter resultado batendo papo com o personal. Uhum. Ele vai obter o resultado praticando. Né? Eu comecei esse ano, uma nova atividade física, comecei a nadar,
Tu não para também, cara. Cara, eu gosto de aprender, eu gosto Mas E tô ficando velho, né? Eu tenho que fazer coisa que não dá impacto. Exato. Assim, eu tô tentando... Primeiro a natação. Se não der certo, o próximo é hidroginástica. Hidroginástica, eu achei fantástico na hora que você falou isso. Mas, mas quando você fala isso, de você querer aprender, me lembra muito da nossa conversa que a gente teve no primeiro podcast. Sim. Quem não assistiu aí, por favor, assista o podcast, acho que de número 2, se eu não me engano, mas vou deixar o link aqui embaixo. Você fala de se expor a novas situações, que a gente falou de realização, de criação, enfim. Sim. Então, quando você fala que você pratica curso de whisky e tal, é muito por conta daquilo que a gente conversou. Sim, de estar se expondo a novas situações para ter novos prazeres na vida também. E também porque tem coisa que você vai precisando resolver, cara. Eu tenho uma questão orgânica, física, que eu preciso cuidar. Sim. Né? Uma condição aí... Não um curso de uísque vai te ajudar nisso, não é o caso uísque, mas é a natação. A natação vai. Então, assim, foi a minha fisioterapeuta, inclusive, também um abraço pra Dani. Tô aproveitando pra fazer jabá pra todo mundo. Vamos pagar no começo do ano. Né? Ver se eu ganho créditos, assim, não, mas ela falou, acho que vai ser muito bom, por conta eu tenho uma lesão de quadril, então essa questão da natação, movimento. Você impacta. Sim, ajuda. Exato. Não, e também para poder arrumar um pouco mais de equilíbrio, né? Eu tenho... Minha suspensão é torta, então eu preciso arrumar. E assim, aproveitando da natação, tu já identificou um modelo de aprendizagem na natação para você? Já, assim, algumas coisas, eu fiz 2 aulas, tá? É cedo ainda. Fiz 2 aulas. Mas, pô, então, voltando só à questão. Vamos dizer que você é um mestre da aprendizagem. Não, obrigado. Mas assim, algumas constatações que o professor já fez, eu já esperava, né? Olha, de um lado você faz um movimento melhor do que de outro, você não consegue respirar dos 2 lados. Então, assim, uma perna funciona melhor que a outra, ou seja, eu sou um ser dividido ao meio. Eu sou 2 habitando 1, entendeu? Então, assim... Um mais preguiçoso. Exato. Então, assim, essa relação de essas, né? Esse yin-yang interno, físico que eu tenho, ele é um... Ele é externo também, né? Exato. Então, eu preciso equilibrar, né? Ele falou, olha, então os exercícios que ele está passando visa garantir o melhor desenvolvimento de ambos os lados. Então, hoje, inclusive, a aula foi muito legal para isso, um movimento de esticar o braço. Então, essas coisas são importantes. Né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que eu não tenho nenhuma expectativa de que nadando uma vez por semana eu vire o Phelps. Claro. Tá? Vamos deixar isso claro, porque às vezes as pessoas entendem. Exato. A minha expectativa com a natação é a experiência. Tá. Me ajudar na concentração, que aí é um componente do esporte que eu pratico, pro tiro, que é importante para mim. Então, assim... Ter equilíbrio, né? Ter o equilíbrio e ter a consciência da respiração, porque isso é uma coisa que a natação ajuda muito. Mas no tiro você precisa ter isso também? Preciso, porque faz uma diferença. Primeiro porque o controle sobre a respiração controla também a sua intensidade emocional. Então, se você respirar de forma mais calma e concentrada, ajuda você a estar mais inteiro no momento do disparo. Entendi. Segundo que a própria respiração, ela mexe a caixa torácica, né? Então, eu estou com a arma apoiada aqui, se eu... respirar mais do que devido pode ser né? Então isso tudo interfere. Então a natação ela entrou também um pouco como um elemento auxiliar dentro de um objetivo maior que eu tenho, que é melhorar a minha performance e melhorar o meu desempenho nas competições de tiro. Então esse é um objetivo que eu tenho, né? Então dentro do plano de treino físico eu coloquei a natação como um elemento complementar ali. Legal. E como uma alternativa também para fazer um exercício aeróbico, porque questões de rinite e outras coisas. Então, assim, eu preciso ali dentro da natação, e aí, porque eu falei essa história? Porque conversando com o meu instrutor lá, ele falou, cara, uma vez por semana, mas seria legal você fazer alguns exercícios em casa. Então, eu estou tentando trazer, no prédio onde eu resido tem uma piscina que tem raia que dá para nadar. Então eu vou tentar trazer alguns exercícios para fazer no final de semana e tal, para poder dar seguimento a isso, porque se eu faço numa sexta-feira e só volto a repetir na outra, provavelmente o corpo não habituou àquilo. Então... E vai demorar mais também para o aprendizado. Exato. Mas vai ter um resultado, mas muito a longo prazo. É a mesma coisa se eu fizer uma aula de inglês ou se eu fizer uma leitura a cada 20 dias. É óbvio que a estimulação, a resposta é diferente de algo que eu faça todo dia. Entendi. Né?
que é um hábito, algo que seja um hábito, né? Mas eu acho que esse é um aspecto importante, é você entender que sim, se eu não estruturar a minha prática, cara, pro meu professor de natação não faz a menor diferença na vida dele se eu praticar ou não em casa. Então assim, se eu não trago para mim dizer, cara, quem quer melhorar o jeito de nadar sou eu, quem quer melhorar o jeito de atirar sou eu, meu instrutor, que eu inclusive também um abraço ao Marcelo. Quer dar o nome do clube de tiro também? O meu instrutor já tira bem pra caramba. Pra ele não faz nenhuma diferença se eu pratico em casa ou não. Pra mim faz toda a diferença. Então, assim, essa concepção, e acho que isso pra mim é uma mudança, pode parecer uma mudança simples, Vitor, mas é uma mudança que muda um pouquinho a chavinha na tua cabeça. Quando você bate no peito e fala assim, não, velho, eu tenho que aprender. E o compromisso com a aprendizagem é meu. A disciplina é minha. Entendeu? Legal. Tudo que você falou, pô, fantástico, fascinante, mas vem de uma pessoa que tá com muita clareza do que precisa fazer na vida, tanto no físico quanto na assim, questão profissional. Você tem tudo isso pré-formatado. Por exemplo, você acabou de falar assim, não, que eu estou fazendo natação por conta de uma questão de saúde, mas também isso vai me ajudar no meu plano maior, questão do tiro e tal. Você tem isso tudo muito claro na sua cabeça. Hoje, para uma pessoa entender o seu modelo de aprendizagem, quais são os primeiros passos que ela precisa, tipo, começar a enxergar dentro dela, né? Nem buscar nada, mas como é que ela consegue, dentro dela já, tipo, pô, isso aqui eu acho que eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso tirar, de forma prática? Cara, eu diria que hoje, uma das coisas que eu falo, e algumas pessoas até que eu atendo também, eu tenho olhado muito para isso, é ajudar as pessoas, primeiro, a prestar atenção no que elas estão fazendo. Hoje. Primeira coisa que você precisa é prestar atenção na tua vida. Hoje. A partir do momento que você comece a prestar atenção, e quando eu falo prestar atenção, é prestar atenção. Significa fazer de forma consciente. Tá, tipo, o que ela tá trabalhando, o que ela tá fazendo em casa. Exato. E eu falo mesmo de pequenas coisas, assim, sabe? Quanto que você tá bebendo de água, onde é que você tá deixando a chave do carro, onde você coloca quantas vezes você tá lendo o livro, o que você tá fazendo da tua vida? Né? Beleza. Prestar atenção na vida. Na própria vida. Sair do Exato. Assim, não do automático. Exato. Não é ficar questionando se ela tá feliz ou não. Porque as pessoas falam, será que eu tô feliz? Qual é o meu propósito? Cara, se tu tá distraído da tua vida, você não sabe nem se você tá feliz. Tá. Então você precisa minimamente quebrar essa distração, ou esse automatismo, ou essa alienação. Coloca no papel então. Tô fazendo isso. Como é que tá a minha vida? Não, existem várias técnicas que podem ajudar, sistemas de avaliação, desde roda da vida, há várias aí, cara. Okay. Tem um monte de ferramenta para isso aí. Mas o cara precisa minimamente olhar para a vida dele e falar assim, tá, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Tá bom. Diante de tudo que eu tô fazendo na minha vida, o que de fato é importante para mim? O que é importante para mim? Entendeu? Não é o que eu sempre fiz, é o que é importante para mim. O que é importante para você naquele momento que você está fazendo. Não, o que é importante para minha vida hoje. Não, ok, para sua vida. Não necessariamente a atividade que ela está fazendo ali. Ok, o que é importante? O que é importante para mim? Importante para mim é passar mais tempo com a minha família, beleza? E como é que você está vivendo? Se você não olhar para o que você está vivendo hoje, você vai ter dificuldade de definir o que é importante. Ok. Se você não define o que é importante, você vai ter dificuldade de planejar. Tá? Então, assim, lógico, né? Aqui eu estou compartilhando um pouco do meu ponto de vista, mas um pouco também das coisas que eu muitas vezes tento ajudar as pessoas que procuram ajuda comigo nessa direção, dizer assim, tá bom. Você tem experiência também nessa área, então você pode... Olhando para a tua vida, você fala assim, tá bom, isso aqui, o que é importante? Importante para mim é a minha saúde. Ah, legal, tua saúde é importante. Como é que ela está hoje na tua vida? Uma bosta. Bicho. Vamos começar por onde? Algo de errado não está certo aí. Exato. Então, se a sua saúde é importante, mas ela tá uma porcaria, ou ela não é importante, ou de fato você não prestou atenção nela. Uhum. Mas você percebeu que ela é importante ao prestar atenção nela. A gente percebe o que é importante quando presta atenção. Tá? A partir do momento que você prestou atenção, bicho, tu vai ter condição de olhar e falar assim, tá bom, pra mim essa mesa é importante. Legal, e como tu tá cuidando dela? Cara, eu nunca mexo nessa mesa, então vamos começar a mexer. O que a gente vai fazer? O que você quer mudar? Aí ele vai achando o ponto de mudança. Ok. Tá? Então aí você vai percebendo que a pessoa começa assim, poxa,
E é legal, algumas situações que eu já atendi da pessoa... Eu tive casos que eu já atendi de pessoas que o cara começa a tocar um instrumento, ou vai fazer um curso, ou começa a ir à academia. E aí, daqui a pouco, a pessoa começa a perceber que ela realmente mudou o jeito dela viver. Só que até para ela perceber a mudança, ela precisa antes ter percebido como era. Sim. Se você não percebe como era, você não vai perceber a mudança. Exato. Aí a hora que ela percebe que ela é capaz de mudar, ela começa a entrar num processo de planejar essas mudanças. Aí ela vai dizer, bom, então isso é um plano maior, esse é um objetivo maior, esse faz parte de um cenário. Mas ela precisa recuperar esse movimento, essa capacidade de prestar atenção no que ela está fazendo e se perguntar o que é importante. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em prestar atenção em si mesma. Tá? Eu dou alguns cursos que eu dou, uma das temáticas é a inteligência emocional. A dificuldade das pessoas têm de perceber o que elas estão sentindo. Pergunta para cá, tu tá sentindo o que? Me pega, me fala. Mas elas não sabem. Elas não percebem. Não sabem definir não ou sabem elas definir. não percebem? Não sabem definir. Os dois, então. Tá. Então, assim, me fala. Por que uma pessoa chega nesse ponto? Porque, cara, a nossa vida hoje ela é pular num rio e se você não fizer nada, você boia pra frente. Você segue em vida. Você vai no automático. Mas é uma boa definição. É um rio. Tu pula nele, ele tem uma corrente. Boia, vai embora. Tu tá boiando. Não quer dizer que você tá parado, né? Exato, você não tá parado. De fato, você não tá parado. Ela tá embora. te levando, mas ele é um riozão que você tá boiando, amigão. Entendeu? Tipo, tu tendo minimamente uma coisa que te faça boiar. Já tá ótimo, Já né? tá ótimo. Você vai pular aqui e sair lá na frente. É uma puta A vida é uma correnteza feroz. Entendeu? Aí tem gente Só que tá boiando na vida. Vai boiando. E às vezes, lógico que a vida vai te fazer bater numa pedra. Certo. Beleza, Tem mas... os animais nesse rio também. Exato. Tem os seus riscos ali, tem os seus problemas, mas o cara vai boiando. Né? Agora, até ele vai falando isso. E não é romantizar. Já falamos isso no outro podcast, da história do propósito. Não é propósito. Não. Bicho, presta atenção o que você está fazendo na tua vida. Tu tá comendo mal. Vamos ser prático hoje. Hoje é praticidade. Mal, tu tá, sabe, ferrando com a tua vida social, ferrando com a tua qualidade de vida. Tu tá fazendo o quê? Presta atenção. Tá acabando com a tua vida financeira. Tu tá fazendo o quê? Tu tá te colocando num risco que não faz sentido. Então, beleza, não é assim que você quer viver? Então tá, amiguinho. Mas tem aí essa base. Minimamente você tem que olhar para isso. Tá? Então, aí, a partir desse momento, você recupera esse processo de criação de mudança. Né? Então, assim, nós estávamos conversando aqui antes do podcast e a gente estava conversando sobre coisas que você me disse. Você disse, olha... Sim. Pode falar. Fica à vontade. Já até furei o roteiro. Cara. Não, vai embora. Eu vou começar a anotar aqui porque é interessante. Então, minimamente prestar atenção em si mesmo. Tá. Você começou a falar assim, cara, olha, eu estou querendo melhorar as minhas performances naquilo que eu faço. Sim. Perfeito. A partir do momento que você está... Como é que você chegou nessa conclusão? Analisando os meus resultados atuais e onde eu quero chegar. Então, minimamente, você olhou para você e falou assim, cara, isso aqui eu faço. Sim. Isso eu sei fazer. Isso eu gosto. Então, minimamente, você prestou atenção em você. Sim. E aí, de alguma forma, você atribuiu valor ao que você faz. Essa autocontemplação, ela é diária na minha vida. Já é um hábito... Legal. Eu faço isso de forma, assim, natural, vamos dizer. Sim. Tipo, olhar pra mim, acho que preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, tal. Todo ser humano tem capacidade de reflexão. Afinal de contas, todos nós, exceto os vampiros, refletem no espelho. Certo? Certo. Né? Então, mas aí tem as pessoas que estão boiando, então elas não estão sabendo. É que tem algumas pessoas que não gostam de olhar no espelho, não gostam de refletir sobre, não gostam de pensar na vida. Simplesmente querem continuar boiando. Bora. Né? Não há nenhuma crítica. Não, nenhum problema. Tá? Mas pra gente como a gente tá falando de aprendizagem e tudo exato. mais... Agora, não que as pessoas que estejam boiando não façam o que eu chamo de aprendizagem instrumental, bater os pezinhos, essas coisas, sabe assim? Não, ok. Beleza. Minimamente ela tá vivendo ali com aquilo, básico, né? Não vivendo, vamos dizer assim, na sua mais alta execução. Ela não está explorando todas as possibilidades que ela tem. Exato. Tá. A partir do momento que você olhou para você e disse, cara, isso é importante para mim, você foi buscar estratégias de aprendizagem. Perfeito. Você foi fazer curso, você foi criar parâmetros, né? Você foi estabelecer parâmetros de frequência, de tornar algo mais rotineiro. Então, ou seja, a partir do momento que você prestou atenção e definiu algo como importante, naturalmente você caiu na estratégia de aprendizagem. Show.
Entendeu? De forma espontânea, inclusive. De forma espontânea. Você já veio pelo caminho, mas aí tem um ponto de partida. Você contemplou um Vitão diferente. Sim. Que esse é um dos processos de mudança, né? A gente sai da condição da pré-contemplação para a contemplação. Que é quando você vai lá e fala, meu... Eu quero chegar em tal lugar. Essa é a minha contemplação. Essa é a perspectiva que eu tenho de quem eu posso ser. Tá. Você contemplou. A partir do momento que você contemplou isso, bicho, aí você começou a definir ações. Aí você começou a traduzir algo que era reflexão cognitiva em ação comportamental. Comprar um curso, ler um livro, estudar, criar parâmetros, tudo isso são elementos instrumentais. Aproveitando isso, uma das minhas objeções, se eu posso dizer assim, de comprar um curso, até é um investimento alto que a gente tem, uma das conversas que eu tive com a minha esposa foi, cara, mas eu posso aprender tudo isso comprando livros e lendo esses livros. Sim. Só que aí é aquela coisa, mas será que eu vou ter capacidade de organizar todos esses pensamentos para eu ter uma efetividade? Cheguei ao ponto de falar assim, olhei para mim e falei assim, não vou conseguir. Então eu vou comprar um curso que pelo menos vai vir um método que aí, claro, não método, um método, claro que não vai trabalhar por mim, mas que eu posso seguir de forma ativa. Então foi esse pensamento da compra, né? Vamos dizer assim. Vamos novamente, aí é como a gente voltar na história da escola de inglês. A gente está falando de método, tá? Se você entra numa livraria, numa biblioteca e diz, vou pegando livros e aleatoriamente vou aprender sobre alguma coisa, o seu processo de aprendizagem é muito mais custoso. Sim. Se você tem um guia com você, você chega pro bibliotecário e diz, olha, eu quero aprender sobre defumação. Ele vai dizer, então, tem aqui essa estante de defumação. Tá, mas qual que é o livro mais básico? Ele vai dizer, esse aqui é Introdução à Defumação. E aí ele vai dizer, depois que você lê esse, tem esse aqui, ó, Defumação Avançada. Aí tu fala assim, pô, beleza, então tu pode, aprender sobre defumação sem comprar um livro, sem comprar um curso e sem ter o bibliotecário, ou você pode ter a ajuda do bibliotecário. Para mim o método é esse, é o bibliotecário. Tá. É o cara que de alguma forma organizou o conhecimento e você fala, puta, esse cara tem um conhecimento sobre isso, ele pode me acelerar o processo de aprendizagem. Então, os elementos instrucionais, a metodologia pedagógica de uma escola, ela para mim é um processo de aceleração da aprendizagem. Só que ela acelera quem já tem um caminho. Quem já sabe o que quer fazer com aquilo. Se você chegar pro bibliotecário, novamente usando a metáfora da biblioteca, tá? Tu chegar lá e fala assim, quero aprender sobre carne. Pô. Ele vai dizer, bom, tem esses 3 corredores. E aí? Mas qual o básico? Aí a primeira pergunta é assim, qual carne você quer aprender? Porque temos aves, suínos e bovinos. Aí você vai... Peixes. Mas você quer sobre qual perspectiva? A criação do animal, o abate do animal, o consumo, a preparação do... Não sei. Ferrou, amigão. Tu tá errado. Entendeu? Mas é mais ou menos assim o que acontece. O cara às vezes chega numa faculdade, escolhe, eu quero ser jornalista. Isso que entra na faculdade de jornalismo, mas... Cara, teve muita gente que entrou no curso comigo de psicologia que, claro, desistiu depois de 2 semestres porque achou que ia resolver todos os seus problemas da vida. Tem muita gente que entra... terapia, achando, né? Exato, achando que é uma terapia. E, na verdade, pô, é muito mais barata a terapia do que a faculdade. Com certeza. Mas as pessoas entram sem esse rumo. Eu demorei muito para entrar na faculdade. Demorei muito assim, né? Eu entrei na faculdade com 21 anos de idade. Teoricamente, as pessoas saem do ensino médio e já entram numa faculdade. Sim. Tinha N problemas na minha vida, situações familiares e tudo mais. E eu me senti mais confortável com 21 anos de idade entrar numa faculdade porque pelo menos eu sabia o que eu queria fazer. Até o momento, né? Porque hoje eu já faço outra coisa. Mas assim, naquele momento, poxa, eu tenho um plano, é isso aqui. Então eu vou estudar, é claro que aí depois a gente vai tendo que eu acho que a gente tá ainda... Eu acho que quando a gente olha para o momento transição, ensino médio, faculdade, ele é um momento de formação. Ele é diferente, por exemplo, desse momento que a gente está. A gente não, né? Eu já estou mais à frente que você. Apesar que pouca coisa, que eu acho que você realmente pinta a barba. Isso é uma questão. Né?
Mas Pô, eu tudo consigo bem. revelar minha idade tranquilamente Tá bom, aqui, cara. tá, Você tá quer certo. entrar nesse assunto? Eu acho que o pessoal em Luiz Antônio registra mais tarde. Cara, mas tudo bem. na verdade eu sou de São Paulo, então tem muito mais subterfúgios pra você fazer uma falsificação. Não, mas eu vou fazer 30 anos esse ano aqui. De profissão, né? É isso, né? Não, de profissão só tem 2 ainda, cara. Então, assim, o que acontece? É diferente a gente falar de processo de aprendizagem de alguém que está dos 18, 19, 20 anos para alguém que está nos 30, 40. Supostamente 30, né? Supostamente 30, 40, 50. Porque aí também entra um outro elemento que é a maturidade também, componente desse processo. É claro que muitas vezes eu falo que as faculdades elas vão ter um papel de fazer formação do aluno. Uhum. Por isso que muitas vezes, no começo da minha carreira, eu trabalhei com orientação profissional e eu dizia muito isso. Cara, a faculdade ela não vai te dar uma profissão, ela vai te dar uma formação. Uhum. Então você tem uma formação como psicólogo, não necessariamente você vai ser um psicólogo como profissional. Você pode... Então a tua formação como psicólogo ajudou. Você está conduzindo, por exemplo, esse podcast. Sim. Concorda? Sim, concordo. A sua pergunta é uma pergunta respaldada na sua formação. Sim. Os seus temas de interesse são respaldados na sua formação. Perfeito. Isso não quer dizer que a sua profissão, que hoje é empresário, produtor de conteúdo, são profissões. Tá? Então, assim, também a gente não pode criar uma associação direta entre formação e profissão. Uhum. Mas eu acho que é um aspecto, muitas vezes, importante. Então, eu já dei aula, por exemplo, para alunos que foram fazer faculdade com 40 anos. É muito diferente esse público, porque o cara está ali num outro patamar de maturidade. Mas você diz assim que ele está num patamar de saber o que ele quer da vida? Exato. Tá. Exato. Então, Eu penso, por exemplo... Que aí volta para o que a gente estava falando, Exato. Né? De contemplar, de você saber onde você está. Exato. Cara, eu às vezes penso, cara, se eu fizesse de novo a faculdade de psicologia, seria do caralho. Com a mentalidade que você tem hoje. Porra. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né, cara? Cara, depois que você... Essa coisa, tanto que assim, eu já me peguei várias vezes pensando em fazer, não psicologia de novo, mas fazer uma outra faculdade. Porque é um assunto que eu gosto muito. Tipo... economia, por exemplo. É um assunto que eu gosto muito. Ficar com vontade, imagina, discutindo aquelas aulas de teoria econômica. Aí tem um amigo que é economista, você vai ver a hora que chegar em econometria, tu tá lascado, né? Essas coisas. Mas assim, eu fico pensando nisso, cara. Porque seria outra visão. Entendeu? Até teve uma pergunta ontem que a gente estava fazendo um podcast que também fiz com o Fernando e com o Gabi, os meus sócios. Tinha uma pergunta ali, cara, se você fosse montar a Avocada 3 anos atrás com o que você sabe hoje, como é que seria? Então, tipo, tem muito essa questão. Sim. Claro que a gente está muito acabeçado na vida, mas eu acho que a diferença das idades, é claro que também vai depender muito do quanto você se expôs, o quanto você aprendeu, o quanto você... criou de bagagem para tomar essas decisões. Perfeito. Né? Não que necessariamente faria diferente. Às vezes, algumas cabeçadas a gente vai continuar dando na vida natural, né? Que a gente evita muitas outras. Mas voltando lá para o modelo não, né? Para a pessoa começar a aprender algo ou ter consciência. A gente falou de prestar atenção em si, a gente falou de buscar uma estratégia de aprendizagem, que aí você vai saber o que você está fazendo e onde você quer chegar. Contemplação, aí depois para o comportamento. Tem alguma coisa além disso? Tem. Aí eu acho que é realmente você tentar simplificar o processo de aprendizagem dentro dessa estratégia. Que aí é buscar o guia, buscar o método. Buscar a forma de simplificar o processo. O método, o mentor, ou a redução. Aí a variação. Aí varia. Tá. Mas assim, quando o cara está construindo a estratégia de aprendizagem, você não aprende uma coisa que é muito difícil. Você precisa torná-la mais simples. E aí que eu acho que entra um pouco a perspectiva que você tinha me falado do nossa temática também de hoje, que é o hábito. Sim, aí a gente já entra no hábito. Por que eu estou trazendo isso? Porque a partir do momento que você constrói o hábito ele se constrói com ação simples, ele não se constrói com ações complexas. Por quê? Porque o hábito ele precisa ser um comportamento repetido frequentemente, a ponto de se tornar automático ou procedimental, como diria o Scott no Ultra-aprendizagem. Essa é a melhor definição de hábito, e a câmera não está em mim, mas essa é a melhor definição de hábito que você vai ter agora. Melhor que o dicionário. Não, é porque o que acontece, cara? Ele precisa ser tão simples. Pensa, você aprendeu a dirige com tanta frequência que você já não precisa mais ficar pensando
Se eu piso na embreagem agora, se eu acelero, certo. Então, assim, às vezes você já vai se ver simplesmente numa situação reduzindo, mudando, vai lá. E às vezes você, né, aquilo se tornou um hábito, se tornou um sistema de comportamento ágil, de menor custo para você. Perfeito. Então, por exemplo, vamos lá. Dependendo do que o cara quer aprender, se ele não tem o hábito de leitura, ele vai sofrer mais. Vou pegar um exemplo simples de formação. O cara que vai fazer direito e não tem hábito de leitura, vai sofrer. Cara, eu fiz psicologia e não tinha o hábito de ler. Eu não sei como eu passei. Mas, ok. Tinha que ler muita coisa. E eu não tinha esse hábito. Hoje ainda, pra mim, é difícil, porque a minha esposa mesmo fala que eu me distraio muito fácil. Sim. Mas uma coisa que eu tenho diferente dela é que ela lê focada ali no livro. Só que ela fala que às vezes ela precisa ler a página de novo porque ela viajou no pensamento. Exato. Eu não. Se eu tô lendo ali, por mais que alguma coisa me distraia, eu sei que eu tô lendo. Mas existem essas dificuldades no meu caso. Mas assim, esse hábito, por exemplo, da leitura, ele vai ser um elemento que ajuda muito você a aprender algumas coisas. Uhum. Se você não tem o hábito da leitura, vai ficar difícil. Então, assim, a partir do momento que você torna o hábito um elemento importante, e você torna a estratégia de implantar hábitos para dar sustentação ao aprendizado, você consegue traduzir a estratégia de aprendizagem em comportamento. Tá. Entende? Ficou complicado, mas vamos pensar assim de uma outra forma. Se eu quero se eu tenho como um processo de aprendizagem, aprender a me cuidar ou a melhorar a minha qualidade de vida, eu posso criar hábitos e começar a implantar hábitos saudáveis que vão me ajudar a criar esse processo de melhorar a minha qualidade de vida. Esses seriam os micro-hábitos que você estava Micro-hábitos, falando? exato. Tá. Acho que assim, tem dois autores que eu acho muito legais. O primeiro livro que eu indico sempre é o Micro-hábitos, que eu acho que ele tem uma visão interessante. E o outro, do James Clear, que é o Hábitos Atômicos. Qual que é a ideia? Né? É realmente o cenário do dominó. Uhum. Né? Aquela história que todo mundo que já viu aquela cena que você empurra um dominó e ele vai prazeroso derrubando. Aquilo, né? Então, e é exatamente esse prazer que é o elemento do hábito. A partir do momento que você consegue implantar um novo hábito, ele funciona como o primeiro dominó. Ok. Porque ele te dá um elemento, e aí quando a gente pensa em autoeficácia, né, ele te dá a noção de que você consegue mudar. E que aquela estratégia está prática. Você está fazendo. Ok, está funcionando. Não necessariamente está funcionando, mas você está fazendo. Você criou o movimento. Ok. E esse movimento faz com que você construa a possibilidade de ver o resultado. Ok. Outro dia, a gente estava conversando sobre isso, a pessoa falou assim, nossa, mas você gosta de fazer atividade física? Né? Eu falei, não gosto não. Não. Como assim? Você não vai, faço 5 vezes por semana. Nossa, só todo dia praticamente. Às vezes vou ao domingo também. Faço 6. Mas assim, cara, eu já não me pergunto se eu gosto ou não. Porque é uma coisa que você precisa fazer. É uma coisa que eu faço. Eu simplesmente... você não precisa porque... Tá, ok. Eu aprendi. simplesmente faço. Ok. Não é um castigo. Uhum. Então não é Do algo que eu preciso. né? Aquela obrigação Não com si mesmo. Exato. Não é uma dívida que eu tenho com alguém ou comigo mesmo. Uhum. Portanto, eu não preciso ficar me cobrando. É simplesmente algo que faz parte de um processo que eu criei, que hoje é procedimental. Então, o que é procedimental na perspectiva do ultra-aprendizagem do Scott Young? Por exemplo, é natural eu acordar de manhã, espontâneo eu acordar de manhã, pegar a bolsa de coisas da academia e colocar as coisas para ir na academia. Eu não sei exatamente em qual horário eu vou. Mas você já preparou? Mas as coisas estarão no carro disponível. Entendi. Se houver uma mudança de agenda, inicialmente eu tenho uma ideia de horário. Às vezes tem dias que a bolsa volta para casa sem eu ter ido. Uhum. Mas tá lá disponível. Mas não é frustrante para você. Porque é um hábito que você também não se cobra. Também não é uma coisa assim, nossa, hoje não consegui ir. Beleza, hoje eu não fui. A bolsa já vai ficar no carro para amanhã. Ok. Então já não preciso arrumar a bolsa novamente. E amanhã eu vou. E vida que segue. Okay. Tá? Agora, isso é procedimental. Então, por exemplo, essa questão do arrumar a bolsa, do preparar as coisas para ir à academia, é procedimental. Uhum.
né? Então, não preciso, não é um grande esforço, não é aquela coisa de, nossa, hoje eu tenho que ir. Não parece que eu tô preso, cada vez que eu vou na academia eu faço um risquinho, né? Na parede. Não. É aquilo que você falou, não sei se a gente estava no ar já, porque a gente já tá falando de muita coisa, do livro, né? Terminar o livro. Exato. Não é esse desejo, mas de você tornar aquilo ali um hábito na sua vida, que não é o resultado de você emagrecer, mas é o hábito de você ir, de fazer. Exato. Eu não tô mais naquela, eu quero ficar tanquinho bodybuilder, nada. Não, cara. Você não vai se tornar um Paulo Musi, né? Não é essa a minha ideia. Vovôzão sarado. Não é essa a ideia. Rasga a camiseta aqui, ó. Exato. Não é essa a ideia. Mas é uma coisa que faz sentido para mim, faz esse processo. Essa questão do terminar o livro, do ir na academia para ter um corpo bonito, no sentido de, tipo, eu preciso ter um corpo bonito, isso impede criação de hábito? Em alguns casos, sim. Desculpa, não deixei você terminar. Não, que isso impede ou isso motiva ou isso vai fazer mal? Cara, porque são 3 coisas aí que... Então, e pode acontecer os 3, tá? Ok, tá bom. É isso, gente. Pode acontecer tudo isso na tua vida e vai embora. Porque assim, o que acontece, cara? É diferente. Eu vejo na academia, por exemplo, gente muito determinada, porque você pode ver que a pessoa compete, ela cuida da alimentação. Tu tá indo no box de CrossFit? Não fui evangelizado ainda pelo CrossFit. Apesar que já tentaram, né? A gente fala que o pessoal lá onde... É igual testemunho de Jeová. O pessoal evangeliza. É bem... Junta 2 crossfiteiros, rapidamente eles começam a evangelizar. Rapaz, você já tá levantando a mão aqui, ó. Eu aceito o CrossFit. Eu aceito o burp. Né? E aí, assim, não fui evangelizado ainda. Mas, assim... Você não se permitiu ou você não quis? Não, eu não posso, cara. Ok. É uma limitação física. Exato. Melhor não. Aquele negócio de subir naquela corda, se eu escorregar e cair, não vai dar certo. Vamos embora. Mas, assim, tem gente que tem um objetivo, o cara tá... E aí, claro, é lógico, né? A pessoa, ela tá determinada aquilo, ela tem aquela meta, natural. Tem gente que a pessoa tá ali como se realmente aquilo fosse uma imposição. E aí, qual é a questão que é o ponto de angústia? Tá? Se ela se cobra muito pelo resultado e o resultado não vem na velocidade que ela espera, o índice de frustração é muito alto. Uhum. Entendeu? Porque então, geralmente acontece isso, né? E aí, para a pessoa não entender a fisiologia ou a biologia dela. Exato. Qual é o caminho quando eu estou diante de uma frustração? Querer romper essa frustração a qualquer custo, e aí é onde entram os anabolizantes, os remedinhos, né? Os Danone. As coisas que a galera toma, ou desistir. Uhum. Tá, então aí ou eu vou desistir. Né? Por quê? Para a pessoa reorganizar a estratégia de mudança ou de aprendizagem dela, ela precisa estar muito determinada. Então ela vai dizer, não, eu não preciso, o resultado não está vindo aqui, mas eu vou mudar a minha estratégia de aprendizagem. E aí a gente brincou, mas às vezes tem realmente pessoas que não se adaptam bem à musculação, mas obtêm resultados fantásticos no CrossFit. Perfeito. Como obtém resultados fantásticos na hidroginástica, ou na natação, ou na corrida, ou no pedal. É entender a sua fisiologia, né? Exato. Basicamente é isso. Exato. E também entender o quanto, porque esse é um outro aspecto quando eu falo do tornar simples. Né? Se você quer criar um hábito, mas para criar esse hábito, a barreira de implantação é muito alta. Vou dar um exemplo. Cara, eu quero criar... É difícil, cara. Provavelmente não vai implantar esse hábito. Entendeu? Mas aí, aquele hábito, consequentemente, ele vai estar ligado a um benefício que a pessoa vai ter. Sim, e ela pode encontrar outro... Ela vai ter que encontrar algum outro hábito cuja barreira seja menor. Tá. Vou pegar um exemplo simples, cara. Se você chegasse para mim assim, cara, eu quero criar o hábito de nadar. Só que para eu poder achar uma piscina em Luiz Antônio... não menospreza, né? Não menospreza. Ou achar uma piscina... Tem uma lá só, mas tudo bem. Exato. Assim, para eu achar uma piscina em Luiz Antônio, eu tenho que ir em tal lugar, em tal horário, e aí tem que ser... Ou seja, as condições necessárias não são possíveis, né? São tão exigentes que aí você não consegue estabelecer os gatilhos necessários para a implantação do hábito. Perfeito. Então, aí você vai dizer, cara, talvez seja melhor caminhar. Caminhando é mais Rua fácil. tem, né? Rua tem. Então, assim, eu lembro uma vez, desculpa te cortar, mas um comentário que fizeram no Whindersson Nunes, que ele emagreceu de um tempo assim absurdo.
Aí a pessoa comentou assim, também pagando 3 personal aí e tal, você consegue emagrecer. Aí ele falou assim, tênis e rua acho que todo mundo tem, é só você sair correndo. Então, tipo, às vezes a gente cria muitas barreiras para chegar, e aí a gente prefere criticar as pessoas, mas isso é uma outra conversa. É isso, mas aí existe uma questão muitas vezes, é lógico que... Mas faz sentido com o que você fala de facilitar o hábito. É que assim, o hábito pode gerar o resultado, não garante. Vamos deixar isso claro. Perfeito. Você pode obter o resultado sem ter o hábito. Aí você me pegou. É o caso do anabolizante. Ok. Tá. Entendeu? Então, falando de, você pega aí, por exemplo... Estamos falando de adicionais ali. Exato. Ou seja, você está obtendo resultado sem ter o hábito. Tá. Como é que isso se aplicaria na aprendizagem de algum conteúdo? Alguém fazia a prova para você? Não, depende. Não, acho que não. Mas, por exemplo... Cara, inclusive muita gente usa medicação para estudar, Ritalina e outras coisas, entendeu? Atenção. Então, assim, ao invés de trabalhar tem muita foco gente que presta forma... Exato. Ao invés do cara criar o hábito de estudar, criar um método de estudo eficiente para ele apela para medicações. Existem medicações para ajudar a aprender. Mesmo, cara. Nunca tomei. Não, cara, em questão não de. Mas você deve conhecer casos. Tem casos. Tem casos. Que melhora a atenção? Como melhora é que é? Melhora muito. Melhora, mas aí é igual a história, né? Do anabolizante. Do anabolizante. Vai gerar pagar um preço. Sim. Vai pagar um preço. Mas funciona? Funciona. Caramba. Funciona. Não façam isso em casa, gente. Funciona. Não, é lógico que funciona. Tem um documentário na Netflix que eu recomendo, ou quem estiver nos assistindo aí, que é o Take Your Pill, né? Tome sua pílula, né? Ele é um documentário que o cara assim, fala dos vários medicamentos, das várias... Porque hoje você tem substância para tudo, para dormir, para acordar, para ficar feliz, para se concentrar mais, para relaxar, para ter uma ereção, para tudo, velho. O medicamento vai fazer as suas sinapses, né? Exato. Ter uma performance que naturalmente nós você não teria. somos um bichinho químico, né, cara? É uma questão química aí. Então, até por isso, né, no caso, as drogas fazem tanto sentido às vezes na vida das pessoas. Agora, então, é o que eu tô falando, você vai obter um resultado sem necessariamente ter o hábito. Você consegue terminar, eu quero terminar o Senhor dos Anéis. Consegue, bicho. Né? Dependendo do que você tomar, você vai ler o Senhor dos Anéis em 2 semanas, uma semana talvez, entendeu? Completo, os 3 livros. Entendi. Aí você não vai... Aí, assim, o subterfúgio seria assistir os filmes, né, no caso. É. O caminho mais fácil. Fácil, né? Não, mas mesmo assim é duradouro. Você não lê o livro. Não dá? Não dá a mesma coisa, né? É verdade, né? Tem coisas no livro que não estão no filme. O pessoal fala que o Harry Potter também é assim. Eu preferia assistir os filmes e não ler os livros. Pelo que eu lembro, por exemplo, Eu nunca assisti, então você pode falar qualquer coisa. Tá, não. É porque, por exemplo, na Sociedade do Anel, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, que era o primeiro livro, a Laracna, que é a aranha gigante, ela aparece só no 3º filme, mas ela aparece no primeiro livro. No primeiro livro já. Então a experiência tem diferença, é totalmente diferente. Tem diferença. Pelo que eu lembro, tá? Posso estar comentando agora. Alguém muito fã vai comentar isso. Nossa, muito. Nós vamos ganhar um hater. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que as pessoas que me seguem, cara, não são fãs de Senhor dos Anéis. E se for, por favor. Vai rolar o cara falou bobagem no podcast. Duvido muito isso. Pode Vamos ser. lá. Como é que a gente cria um hábito, então, assim? Aí eu vou ali. Você falou dos micro-hábitos e tudo mais. De forma prática, novamente, como é que a gente cria hábito? Já que você falou de diminuir barreira, vários modelos, mas assim, todos eles passam um pouco, né? Pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho, que é reduzir para o comportamento mais simples possível. Tá. Então, assim... Tá ligado com simplificar a aprendizagem? Mas reduzir para o menor comportamento. Então, vamos pegar um exemplo prático, vai. O hábito de leitura. Tá? Isso muito me interessa. Então, vamos lá. Vamos pegar o hábito de leitura. A primeira coisa que você vai tentar, né, reduzir isso para algo mais simples possível. Então, aí tem algumas coisas importantes. Primeira coisa é a motivação. Que você precisa dela para começar. O que você tem que escolher? Uma temática que te interesse. Tu não vai conseguir começar a um hábito de leitura lendo Nietzsche. Se você gostar de Nietzsche, até pode. Não é o meu caso, gosto de Nietzsche, mas não começaria por ele, né? Ou você não vai começar o seu hábito de leitura lendo coisas que você não gosta. Então, a primeira coisa é o elemento motivacional. Tá. Então, assim, aí vem um elemento. Então, vou pegar lá o caso do micro-hábitos. Ele vai dizer o seguinte, o comportamento é igual a MCP. M é motivação. Ou seja, você precisa de algo que seja interessante.
atraente. Então você vai escolher um tema interessante para começar a criar o hábito de leitura. Tá. O que é o C? C é a capacidade. Quando a gente fala capacidade, qual capacidade você precisa para o hábito de leitura? Ler. Certo. Considerando que você é alfabetizado, você a detém. Só essa capacidade? Não. Então, aí vem algumas questões. Por exemplo, o livro tem que estar acessível. Entendeu? Entendi. Tá? Tem que estar perto sempre. Tá disponível. Tá? Se a gente tem problema de visão, pessoas mais velhas costumam ter esse problema, vão lá e compram um Kindle. O cara já tá querendo jogar a minha idade lá em cima. Aí você tem que ter um óculos. Tem que ter um óculos. Ou um Kindle pra você aumentar a letra. Exato. Eu comprei um Kindle também. Então, você vai criar as condições necessárias, deixar acessível, deixar de uma maneira que você possa ler, né? E aí vem o tal do prompt. Que é o prompt que, na verdade, a gente vai entender como um estímulo, né? Que é você criar o elemento do estímulo. Por exemplo, então tá, cara, eu vou ler... Vou dar um exemplo meio, talvez, escatológico. Mas vou ler no banheiro. Toda vez que eu sentar ali no banheiro, eu vou ler algumas páginas. Ok, então o que você vai fazer? Você vai criar um estímulo. Do caminho para o seu banheiro, o livro tem que estar acessível. Ou ele já tem que ficar no banheiro. Sim. Na hora que você sentar, olhar, ele está na tua frente. Ou tá na tua estante, ali você tá na sala. Você tá passando e já pega ele. Então ele tem que estar em um local que quando você for se encaminhar ao banheiro, você o veja, isso é um estímulo, é um prompt, você o pegue e o faça. Né? Então aí naturalmente você vai criar, a partir desse estímulo, você vai... E aí vem a importância da atenção, fazendo isso todos os dias, né? Então, e aí vem um outro aspecto do microhábito, quando a gente fala da simplificação. Não queira ler 15 páginas. Não queira ler 20 páginas. Comece com 1, comece com 2, porque você tem que ir mantendo essa motivação. Estava falando isso para os meus alunos outro dia. Eu disse, olha, tu quer aprender alguma coisa, como pegar o hábito de leitura, para de ler no momento que você quer saber algo. Não conclui. Fica com aquela vontade de, puta, como é que é isso mesmo? Então, eu geralmente, quando estou lendo, geralmente eu não leio, às vezes, o capítulo inteiro, mas eu paro num subtítulo que me interessa. Tá. Tipo assim... É aquele clímax da série. Acabou, eles falam, nossa, eu vou dar o play. Né? Por quê? Se eu fecho, eu me desinteresso. Entendi. Então, por exemplo, eu estou lendo do Scott Young agora sobre ultra-aprendizagem. Né? E... Agora eu acho que eu entrei, não preciso lembrar o último capítulo que eu entrei, mas tem a ver um pouco com essa questão da resistência à aprendizagem e da aprendizagem em si. E aí ele está trazendo, eu parei exatamente num elemento, agora eu lembrei, que ele vai falar das estratégias de feedback. E eu me interesso sobre esses assuntos. Sim. Então eu estou curioso para chegar amanhã, porque eu leio de manhã. Porque eu quero ler essa parte que eu fiquei curioso. Entendeu? Entendi. Então aí isso vai criando um hábito, você vai mantendo essa equalização entre a motivação, a capacidade, o interesse, a capacidade e tal. Né? Uma das coisas que eu notei também, quando você compra um Kindle, a tendência é você ler mais, porque é mais barato, é mais acessível. Então eu tenho muitas vezes também, eu fiz um apontamento de você, mas eu também faço muito isso. Eu baixo muitas amostras dos livros. E aí, então assim, o que eu faço? Eu tenho um livro que eu estou lendo e tenho amostras que eu leio uma parte ou outra. Então às vezes eu sento para ler, eu vejo um tópico daquele coisa e leio 2 ou 3 amostras para ver se eu vou, depois que eu terminar aquele, para onde eu vou. Tá. Então eu sempre tenho alguma coisa ali no meu radar de leitura. Isso é uma coisa para você buscar coisas interessantes para você. Exato. Não é o hábito de ler várias coisas, é só para você colocar mesmo no seu radar. Isso, para eu ir construindo ali, né? Então eu acho que nesse aspecto o Kindle, por exemplo, ele remove barreiras, ele torna as coisas mais simples. Sim, pra caramba. Porque afinal de contas é um dedinho ali, né? E o preço é muito melhor. Né? Lembrando que a gente não é patrocinado pela Amazon nesse podcast. Né? Nossa, a gente poderia muito. Estamos falando do Kindle aqui, né? Mas o fato de se tornar acessível é muito evidente porque, o negócio é menor que um tablet. Super, a bateria dura pra caramba. E você deixa na bolsa ali, tô parado, começa a ler. É muito bom. A questão do deixar acessível em relação à leitura, o Kindle é legal. Não é que você tenha que comprar um Kindle para você ler mais. Isso. É só deixar acessível. Aprendi? Exato. Pô, tá vendo? Você pode deixar o livro mesmo, né, cara? Pode deixar o livro, sim. Então, assim, você tem um mecanismo. Aí, a partir do momento que isso tornou simples,
e se tornar um hábito, esse hábito vai te dar outras possibilidades. Porque isso é uma coisa interessante. O hábito de leitura vai acelerar o seu conhecimento sobre um assunto, correto? Certo. E esse conhecimento sobre o assunto vai te instigar a querer aprender outras coisas. Por isso o efeito dominó. O livro do Mais Esperto que o Diabo vai chamar isso de ritmo hipnótico. Basicamente. Em outro nome, mas uma coisa que vai acabar levando a outra e vai levando a outra e você vai montando o seu dominó até você ver que é prazeroso aquilo ali. Até a hora só, pô, foi legal. E tem uma coisa que as pessoas falam, isso aí eu já vi várias vezes na internet. Faça isso 21 dias, faça isso 60. O número mágico. O número mágico. É nessa questão, porque a gente está falando, assim, a gente falou o episódio inteiro, questão de aprendidagem, cada um tem o seu modelo e tal. E eu não acredito que exista um número mágico. Somos dois, então que bom, podemos... Não, eu não acredito, porque eu acho que isso vai muito da questão da aprendizagem, vai muito da pessoa. Tem gente que vai criar um hábito ali, com 3 dias, com, 7 dias. Se você for 21 dias na academia seguida, você vai continuar indo na academia? Mano, eu vou... Aí entra a questão de você falar, vou terminar o livro. Bati 21 dias, agora eu vou. E aí você vai chegar no 22... acho que eu não vou na academia hoje, não. Exato. Aí, a motivação de terminar nos 21 dias. Exato. Não é... E assim, eu acho que esse é um ponto importante. Tem muita coisa que a galera faz que tem essas coisas, né? Mude o seu corpo em 21 dias, mude não sei o quê, dieta de não sei quanto. Eu acho que isso é mais pra venda do que realmente uma E isso também, às vezes, ciência. É muito mais uma iniciativa de choque. E a iniciativa de choque, ela vai funcionar para a pessoa perceber que ela pode. Para algumas pessoas, isso funciona. Tá? Mas eu não acredito muito nesse número mágico também, não. Se eu for na academia 21 vezes, eu vou... criar o hábito. Entendeu? Não vai. Você pode ir 21 vezes na academia e no dia 22, se você não for, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa ideia, porque aí o indicador vira o target, né? Eu preciso atingir isso. Sim. Entendeu? Aí não... Acho que tá chovendo, né? Tá chovendo. Pra caramba. Normal. Bom, porque geralmente não faz esse barulho aqui. Mas, cara, então beleza. A gente estabeleceu que não existe, então, um período pra pessoa aprender. Não. O hábito, a criação do hábito. Existe mais alguma coisa que as pessoas não sabem sobre o hábito que elas deveriam saber para elas terem ou começarem a criar um hábito? Cara, eu acho que o poder que o hábito tem é importante. Não é nem fazendo merchan de o poder do hábito, né? Mas é um nome muito bom, inclusive. Eu acho que é uma coisa que assim, boa parte das coisas que a gente obtém na nossa vida é reflexo dos nossos hábitos. Tá, então, assim... que a gente estava falando isso aí, eu tenho certeza que a gente estava falando de começar a questão da alimentação. Por exemplo. Que todo mundo tem o hábito de se alimentar. Exato. E aí algumas pessoas se alimentam bem. Os seus hábitos alimentares serão fundamentais para o tipo de doença que você vai ter. Cara, isso é uma coisa... E pela qualidade de vida também. Você falou que o sistema não é digestivo, mas a alimentação é o segundo cérebro, como é que é? Não, o intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. Cara, isso é um papo de maluco que a gente vai deixar para um outro podcast, porque não vai dar para falar aqui. Mas esse tipo de hábito, no caso, faz a gente ver no nosso futuro o que a gente vai ter de doença. Exato. E a qualidade de vida. Por exemplo, as pessoas não percebem que, às vezes, o que afeta o sono dela é o que ela come, né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal sempre muito gentil me ofereceu um café. Aí eu falei, não, melhor não. Por mais que eu tenha vontade, esse é um hábito que eu estou tentando mudar. Do café? Porque o café, para mim, sempre que ele está disponível, ele é bem-vindo. E o problema é que, como eu frequento lugares em que é sempre disponível café... Empresas que sempre você é visitante... E as pessoas dão um cafezinho. E as pessoas deixam acessível o café para você. Exato, ele é muito acessível. Então, agora, eu estou num processo de combate, assim, dizer, não, até tal hora do dia eu vou tomar café, depois não vou tomar mais. Porque isso reflete... Reflete na minha qualidade do sono, entendeu? Porque eu fico... né? Então, assim, estou tentando ajustar... Isso de dizer, não, eu não vou criar uma revolta contra o café,
Não vou pregar contra o café Não também vou pras pregar pessoas. contra o café, pelo contrário. Cara, eu acho que assim, não te cortando, mas para deixar pontual, que o que a gente tá falando aqui hoje, não existe uma regra fixa para ninguém. Então, tipo, você criar hábitos não vai depender da quantidade de vezes que você faz, não vai... É claro que isso tem que se tornar uma constante, mas não tem um número mágico. Você ir na academia tantas vezes não vai definir o tipo de corpo que você vai ter. E você também tomar café, às vezes 9 horas da noite, também não vai fazer você perder seu sono, que é o meu caso. Sim. Cara, eu vou, às vezes, isso é uma coisa assim, não é questão só do sono, mas faz mal pra minha saúde, tipo, tomar energético demais, ou tomar café demais. E tudo demais também vai dar esse BO. Mas essas coisas não afetam o meu sono, mas afetam outras coisas da minha saúde. Não, a minha, não no afeta caso. agora que você é um menino de 30 anos. Obrigado, agora a gente né? estabeleceu que meu corpo responde à minha idade. Exato, né? Porque tu ainda tem um fígado e uma coisa que funciona bem. Depois que você passa doenta, por exemplo, aí tu vai ter que pensar. Não, ok. Porque, mas é claro que hoje eu também paro pra pensar na minha alimentação. Exato. Mas aí talvez tenha um outro lance que é interessante, tá? Porque esse é o perigo do hábito. Tanto o hábito que faz mal quanto o que faz bem, ele não mostra o resultado imediato. Sim. Então você fala assim, cara, hoje não me prejudica o sono. Será? Você tentou mudar? Não tomar isso? Não, eu digo assim, que não é um hábito tomar o energético. Perfeito, mas perfeito. assim, isso não influencia o meu sono. Exato. Mas que isso não se torne um hábito para eu também. Exato, porque às vezes você fala assim, não... Tá, às vezes eu vou trabalhar à noite, eu tomo energético. Não, beleza. Mas eu tô numa balada, vamos numa coisa aí, beleza. Você toma Não vou, tá? Eu vou para trabalhar. Exato. Quando você tá numa balada trabalhando, gravando, exato, né? Não é o costume para balada, exato, cara. Mas você fala, pô, eu vou trabalhar e tal, vou tomar um energético. Ok, então isso não é um hábito, isso é uma situação. Sim, sim. Agora, se eu tenho o hábito, tem gente que fala, não, eu tomo café à noite, todo dia à noite, não me afeta o sono. Não duvido, cara. Duvido. Se isso é um hábito para você e não afeta o sono, é uma questão fisiológica. Sim, sim. A cafeína é estimulante. Eu tomo também, claro, não tomo com frequência. Às vezes, tipo, um dia ou outro, eu tomo um café à noite, sei lá, não atrapalha. O energético não atrapalha, mas não é um hábito. Exato. Agora a pessoa fala, não, eu bebo todo dia, isso não me faz mal. Vai fazer, amigão. A conta vai chegar. Vai chegar, entendeu? Vai chegar. Então, assim, muito do que você vai viver é função desses hábitos que você tem. E o hábito é um lance que passa desapercebido na nossa vida, porque ele é sutil. Ele é pequeno. Ele é subestimado. Ele é desvalorizado. Ele é tido como, às vezes, incontrolável. Que aí entra o vício, né, no caso. Ele vira vício. Sim. Entendeu? Então, assim, ele não é tido como um objeto da nossa atenção. E vamos deixar claro também, claro que a gente está buscando hábitos bons, mas é inerente que somos mais atingidos pelos maus hábitos do que pelos bons hábitos. A gente aprende aquilo que dá prazer, obviamente. E obviamente é o que faz mal, né? E muitas coisas que dão prazer fazem mal, né? Por exemplo, fumar. Fumar faz mal, viu? A conta vai chegar, amigão. Não, mas eu acho que nós somos muito mais impactados por maus hábitos do que por bons. Eu acho que aí tem um elemento aí, nesse caso é o hábito atômico que vai falar, né, disso, que é do James Clear. Ele vai falar da recompensa. As recompensas, por exemplo, que o cigarro gera, elas são de recurso imediato, né? O efeito da nicotina, ao aspirar a primeira vez, a segunda vez ali já dá um prazer. Então existe por isso um que prazer. as pessoas permanecem ali, por conta do assim, prazer. alguns Ninguém permanece num lugar que não dá prazer. Que não tá prazeroso. Então, assim, é o que eu sempre brinco, né? Você não vai criar o hábito de fazer abdominal, porque é um troço chato de fazer, mas, né? Mas fumar vai. Então, assim, a natureza da recompensa é muito intensa. Né? Então, esse também é um fator dentro do hábito. A natureza da recompensa é um fator. Entendi. Entendeu? E aí tem um ponto que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Porque quando você fala a gente é mais propenso... Não, a gente é propenso a recompensas. Né? E isso independe de fisiologia. Isso. É dopamina. Vai na recompensa. É dopamina, amigo. É dopamina. Né? É prazer. A gente é propenso a prazer. Né? Agora... É realmente mais fácil você adquirir o hábito de fumar, porque o prazer é imediato, do que o hábito de ler. Que não é imediato. Exato. Entendeu? O que mais seria um prazer que não... Além da academia, da leitura e da aprendizagem, tem algum hábito assim que é bom, mas é longo prazo a gente não... A própria alimentação. Alimentação, né? Pô, comer salada... E um bifão. Tu vai comer uma massa, uma salada. O que te dá prazer? Né? Pô, a massa, lógico.
A salada é um troço vazio, né? Exato, Parece. Você come e fala, sem graça. Exato. Então, Mas assim, que a longo prazo vai te fazer bem melhor. não, às vezes no final do dia. Sim. Né? Na hora que for sair. Né? Então, assim. É verdade. Entendeu? Na hora que você for excretar aquilo ali, pode ser que a diferença seja bem significativa, entendeu? Isso é inegável. Sim. Você fala, pô, prazer imediato, tá? Ok, mas e o depois? Como é que funciona? E tudo isso é uma coisa que você tem que considerar dentro desse cenário, entendeu? Cara, eu acho que assim, eu olhando pra mim mesmo, fazendo uma autocontemplação, vou sair daqui muito triste hoje. Por quê? Porque meus hábitos ainda alimentares eu tô tentando melhorar. Cara, mas você já fez um movimento que eu acho muito legal. Você ligou a atenção. Sim. Não, eu liguei a atenção quando eu procurei um nutricionista. Não foi nem ninguém. E eu sou muito desse cara. Não sei se isso é burrice, eu acho que é burrice, mas eu sou muito do cara que, tipo, se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, você precisa disso, eu vou falar, não preciso. Agora, quando é claro que isso retarda muitas vezes até a gente ter o estalo de, não, realmente eu preciso. E eu comecei a procurar, um nutricionista porque as pessoas me falaram que eu tava muito ofegante. E eu tava normal. Tipo, você tá aqui, ó. Tipo, e pra mim eu tava normal. E o Gabi, boca aberta, ele não tem muito dedo e tato pra falar comigo. Eu falei, então, você tá bem? Eu falei, não, tô de boa. Ele falou, não, tá bufando aí. Eu falei, eita. Sabe quando você fica cafungando? Cara, isso só nos reforça a necessidade da gente fazer um podcast de frente com o Gabi. Realmente a gente precisa fazer. Vamos fazer um eu e tu de frente com ele. De frente com o Gabi. Cara, e ele vai amassar ele. Vai amassar, porque, pô... Aí ele me falou isso, eu falei, nossa, mano. E aí me incomodou. Aí eu virei pra minha esposa e falei assim, ó, eu preciso procurar um nutricionista. Aí ela já foi também na onda. Sim. E aí, pô, beleza, eu comecei, acho que foi em março. Vai fazer um ano. Cara, já foram menos 10 quilos. Né? No final do ano pra cá agora deu uma engordadinha, 2 quilos. Já tinha emagrecido 13, mas engordei 2. Enfim, 10 quilos, vamos colocar aí. Legal. Só que, tipo, ainda preciso melhorar. Eu acho que, tipo, é o que você falou também do autoflagelo aí também. Vai bastante. Eu não sei. Tem até uma pergunta de autossabotagem aqui, cara, que eu vou fazer pra tu, já que você tocou nesse assunto. Criar hábito é um processo árduo, né, que a gente já percebeu aqui. E você acredita que autossabotagem é da natureza humana? Olha, não, eu acho que tem um aspecto de autossabotagem, sim, muito presente na nossa vida. Mas a autossabotagem, ela tá ligada à nessa crítica que eu faço a mim mesmo? Essa é uma forma, né? Ou você, tipo, não tô ligando muito pra isso? Existem formas, né? Existem duas estratégias muito típicas de autossabotagem. A primeira delas é a questão da falsa esperança. O que é a falsa esperança? Então eu vi que eu vou mudar. Então eu vou mudar. Agora eu já sei o que eu quero mudar. Então eu vou mudar, mas não põe em prática. Tá. Tu foi na nutricionista, tá. Ela te entregou e falou, agora eu tenho um cardápio. Pronto, isso vai me emagrecer. Não vai. A gente chama isso de falsa esperança. Entendi. Tá? E um segundo elemento é o elemento da racionalização mesmo. Né? Você fala, cara, mas... Eu não sou assim. Eu não sou assim, isso não é pra mim, minha vida não é assim, cara. O negócio é curtir a vida, né? Tem aquela coisa, como diz o pessoal, Sim. né? Aquela máxima de só se vive uma vez. Até os 40, né? Também. Exato. Que aí você falou que começa a mudar. Exato. Só se vive uma vez. E assim você foi parar no SPC, né? Quer dizer, é um negócio que... né? É maravilhoso isso. Porra, eu acho um negócio... Vamos pegar 10 mil do limite aqui mesmo, vamos pra balada. Só se vive uma vez. Vamos pra Capitólio e arregaçar tudo. Só se vive uma vez, pronto, fudeu. Né? Aí, cara, esse é o lance do processo da autossabotagem, entendeu? Agora, acho que quando eu falo da autoflagelação, é que às vezes a gente realmente se cobra muito. E aí a gente tem que entender que se é uma cobrança ou incentivo. Acho que esse é um ponto importante. Quando a cobrança, quando você fala, eu preciso emagrecer, cobrança. Okay. Eu quero emagrecer, incentivo. Cara, mas é que nem você falou, academia a gente não gosta, a gente faz. Então como é que a gente encontra esse incentivo sem o precisar? Cara, eu acho que é tornar, de alguma forma, buscar para aquele espaço de tempo que você vai reservar algum nível de prazer. Então, por exemplo, minha esposa mesmo falou isso outro dia. Agora ela tá treinando com mais frequência com música, comprou fone e tal. E ela falou, olha, meu treino melhorou.
Por quê? Porque ela tá colocando músicas. Eu também, eu já treinava um pouco música, eu gosto muito de música. São estilos de sons totalmente diferentes. Ela põe O que você ouve no treino, cara? rock pesado, velho. Metal? Assim, não metal, mas assim, é um Metallica, Tá. é um AC/DC. Então o nível é lá em cima. Assim... não, tem coisas mais softs como Imagine Dragons e tal, mas assim, mas tem que ter um batidão, assim, tem que ser um... Pô, vai pro funk, cara. Nem a pau. Nem a pau. E uma das razões que eu comecei a treinar, porque assim, eu não queria treinar com música por causa da música, é porque toca, em alguns momentos na academia tem o som da academia e toca funk. Eu tenho nada Sério? contra o funk. Que academia que você tá Não, melhor frequentando? não vou falar isso. Não, os caras rolam, não é funk, rola aquelas músicas que estão na modinha e eu fico com o pé da vida. Que aí já é um remix, né? Não, aí me desanima. Aí vira um negócio Tubarão. aversivo. Exato. Sabe? Aquelas coisas, nossa, lembrei. E tem umas músicas que grudam na cabeça, é terrível. E aí o que acontece? Você põe o som ali e aquilo ajuda. Pra mim ajuda pra caramba. Então você tem um momento de prazer ali ouvindo uma música. Pô, tô ouvindo uma música, tô ali curtindo, é um momento que eu deixo o celular de lado, apesar de estar usando como tocador de música, ele tá no bolso guardado, eu não tô pegando. É um momento que eu também aproveito para tirar minha cabeça das atividades que eu tô fazendo. Então tem um pouco ali nesse processo de encontrar um prazer naquela questão ali, né? Nessa situação. É igual a história da natação, por exemplo. Natação é um negócio trabalhoso, que você tem que ir tomar banho, tem que ir, né, depois, né? Não antes também, antes também. Banho. Não, e assim, é um negócio meio complicado, mas a sensação depois que você nada é muito boa. A sensação de sair da água é muito boa, né? E eu fiz natação na época da minha vida porque eu tinha bronquite, né? Então, Tu também é um cara cheio de problema, então. velho, eu dei muito errado. Se a gente pensasse em vidas passadas, eu fui um cara muito ruim. Foi. Tem duas histórias. Ou eu fui muito ruim nas vidas passadas, ou eu sou um rascunho de algo que eu não sei ainda. Entendeu? É a única explicação. A segunda pra mim é maravilhosa. Entendeu? Porque tá... Vamos esboçar aqui. Sabe aquela coisa que você fala assim, não foi muito bem. É um teste beta, né? É uma beta, eu sou um MVP. Caramba, mas o próximo então vai ser pancada, hein? Sou MVP de Alex. O próximo vai ser... Tomara. Caramba! Ó, eu queria... a gente tá falando sobre tudo isso aqui e tudo vem pra gente ter uma clarificação daquilo que a gente quer, daquilo que a gente é, o que a gente precisa melhorar e tal. Muito conhecimento também pode atrapalhar? Pode. Como? Complica. Como? Complicando. Como assim complica? Por quê? Porque muita informação vai... Porque primeiro você começa a criar, dentro da racionalização, que é uma estratégia de autossabotagem, é criar as condições ideais. Se não tiver as condições ideais, né, então, tipo, se eu não tiver... Né, eu vou dar um exemplo, né? Eu quero começar a pedalar, mas se não tiver a melhor bicicleta tal, porque eu conheço muito de bike, então, e se eu não tiver aquela condição legal de fazer tantos treinos, porque assim o meu sistema anabólico não vai... Sabe assim? Entendi. Aí começa a complicar demais e aí não consegue implantar o hábito, porque aí deixa de ser simples. Tá, então no caso o conhecimento demais, aí você vai querer colocar as situações que você queria fazer desse jeito. Ô filho da mãe, tu não consegue, vamos pro básico. Exato, vamos pro básico, vai pro simples. Eu acho que a Avocado me ajuda muito nesse sentido, porque a gente queria fazer uma coisa foda. Não tem equipamento pra isso não, vai com o que tem. Como é que a gente faz com o que tem? E aí a gente vai. Exato. Você trouxe um exemplo claro. Quanto mais você começa... É que a gente tá falando de negócio. Exato, mas quanto mais você começa a estudar sobre o negócio, fala, cara, como seria bom ser... E aí a quantidade de conhecimento começa a atrapalhar. Né? Tá. Ela começa a atrapalhar. Eu, trabalhando com algumas temáticas que hoje eu desenvolvo, eu observo muito isso. Às vezes eu estou lidando com pessoas que têm muito conhecimento sobre o assunto, elas não conseguem simplificar as coisas. Elas começam a complicar. E aí fica difícil implantar. Entendeu? Então, às vezes, o cara que sabe muito... às vezes eu tenho mais facilidade em conseguir a implantação de um projeto, algo assim, com quem sabe menos... Do que com quem sabe pra muito. caramba. Porque às vezes o cara faz daquilo uma batalha, um jogo de xadrez. Entendi. Entendeu? Pra gente finalizar,
Vamos finalizar com o hábito, que eu acho que não sei quanto tempo que a gente tá aqui já deu mais de 1 hora. 1h20. Falei, cara, Caramba. Vai ser o Titanic. Não, só pra gente finalizar. O Senhor dos Anéis. Uma situação pode atrapalhar, uma situação específica, uma vez, pode atrapalhar uma criação de hábito? Não. Tipo, uma situação aversiva que aconteceu naquele momento. Um trauma, talvez. Vamos só trazer uma... Vou pensar aqui, com base na sua pergunta. Vamos locubrar o assunto aqui. Cara, se você, exemplo, tá indo para academia e sofre um assalto, com certeza isso vai criar um desconforto muito grande. Se for uma situação ainda mais violenta de assalto, você pode realmente desenvolver alguma questão, não só em relação à academia, como até de sair de casa. Perfeito. Né? Mas assim, cara... Mas são coisas extremas. Eu acho que quando você pega, um dia de dor de cabeça que eu não li o livro, não vai me impedir de criar o hábito de leitura, sabe? Assim, não existe aquela situação extremada de dizer, não, então se eu tô... E esse é um outro problema também, que também vem da racionalização, que é da condição ideal. Não, eu quero criar o hábito de ir na academia. Tô indo 3 vezes, na 4ª vez eu não fui, então já não vou mais criar esse hábito e largo mão. Então, assim, não, calma. Às vezes você não foi porque você acordou com uma dor de cabeça, você teve um dia cheio no trabalho, você não está afim de treinar também. Isso não é o fim do mundo. Tá? Não é isso também, né? É a pecinha que vai te impedir de ganhar o sucesso. Não. Cara, acho que a gente precisa conversar no privado depois que eu tô com uns negócios na cabeça. Não, porque eu tô na academia, cara, eu tô nessa pegada. Tipo, putz, cara, não fui hoje, nossa, que merda, mas, pô, a cabeça tá cheia. Aí passa outro dia eu vou, porra, mentalizo e tal. Não, também não é pra relaxar. Então, só que eu tô nessa linha tênue. Eu sei, eu tenho plena consciência de que eu posso cair nesse relaxamento, tipo, já era. Não. Cara, uma das alternativas legais é enriquecer opções. Como assim? Pausa dramática essa, cara. Ele fala, e ele não vai. Então, assim, vamos lá. Vamos só estabelecer. Ir na academia é só uma forma de fazer atividade física. Tá. Beleza? Ok. Então, você pode falar assim, tá bom. Hoje eu não fui na academia, mas te permite na sua casa, por exemplo, fazer uns abdominal, umas flexão. Ou às vezes tem uns pezinhos em casa, ou um tapetinho daqueles de yoga... Fazer um alongamento. Fazer um alongamento. Porque aí, qual que é o teu objetivo? Você me disse que o teu objetivo é implantar comportamentos de autocuidado. Você está cuidando da tua alimentação e da sua atividade física. Ok. Beleza. A academia é uma forma de autocuidado. Não é a academia o objeto. A academia é um meio. O objeto é o autocuidado. Então, se esse objeto for mantido, o hábito se implanta. O hábito de fazer atividade física. Por isso que às vezes realmente é legal. Ter uma bicicleta ergométrica vai me fazer... Às vezes vai, porque às vezes vai estar na tua casa disponível, você faz. É aumentar a acessibilidade ao objeto. Ao objeto. Então você pode falar, cara, eu não fui na academia, mas tu tem uma praça aqui em frente. Eu trouxe o tênis, deixei o tênis no carro. Hoje eu não estou afim de ir na academia, mas vou dar um rolê na praça. Vou pôr do tênis e vou andar na praça, dar 10 voltas ali na praça, né? Se sentir vontade, dar uma trotadinha, ali tem um negocinho, dá para fazer umas barrinhas, dá para fazer um negócio. Legal, tu não foi na academia, mas você manteve o hábito de cuidar de si. Porque o que você está tentando implantar não é o hábito de ir na academia, é o hábito de cuidar do Vitão. Perfeito. Pra mim matou. Entendeu? Entendi. Cara... Tu é foda. Já falei isso várias vezes. Não vai ser a última vez que você vai vir aqui. Vai vir mais vezes. E vale a pena você seguir Alex Bertoldi no Instagram. Alex Bertoldi Oficial. Oficial. Esse é o da Avocado. O pessoal da Avocado faz todo um trabalho legal pra mim. Vai estar aqui na descrição as redes sociais do Bertoldi. Ele tá postando muito conteúdo muito bom. A galera tá produzindo bem, né? Porra, galera top. Então, segue aqui as redes sociais do Alex. E você, se você não é inscrito, cara, esse papo valeu muito a pena. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até o próximo podcast.